Vamos lá. Boa noite para você que está chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Já peço para você que está chegando comigo para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, é canal de opinião, é canal de informação, e a gente vai falar sobre o dia do Esquadrão, o dia do Bahia, que agora já esquece completamente o jogo contra o Clube de Regatas do Flamengo e já volta todos os seus esforços para a partida do meio de semana pela Copa do Brasil contra a equipe do Remo, porque querendo ou não, vai ser um jogo de... vai ser uma revanche, né, meus amigos? Por tudo que aconteceu lá no Mangueirão, vai ser um jogo aí de revanche. E olha só, meus amigos, é um gostinho diferente. Você perdeu 3 pontos pro Remo lá, beleza, né? Mas você eliminar o Remo da Copa do Brasil por tudo que foi falado, né? Por todas as brincadeiras, sacanagenzinhas do torcedor do Remo após aquela vitória. Eu acho que se a gente fizer um apanhado e botar e colar na parede, nem precisaria, tá? Nem precisaria, mas pegar um apanhado, colar na parede lá, né, do CT, para os jogadores olharem e falar assim: meus amigos e minhas amigas, olha só, vocês precisam ir para esse jogo para se classificar, né? Até porque, porra, meus amigos, Bahia e Remo, com todo respeito, Remo, o Bahia é muito mais time. Só que o Bahia, de vez em quando, ele tem alguns apagões. Enfim, meus amigos, vamos à nossa resenha de hoje. Solta o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, que é muito importante pra gente. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos direto ao assunto. Então, passou, tá? Aquele lenga-lenga ali de Flamengo, nós falamos sobre isso, falamos também sobre a situação do Everton Ribeiro, que eu não acho que Everton Ribeiro joga contra o Flamengo sem vontade, porque é contra o Flamengo, porque ele é ídolo em todos os clubes, meus amigos. Então, se ele for jogar contra o Corinthians, porra, sabe? O Everton Ribeiro, ele é saudado de pé contra todos os torcedores. E a grande questão, que eu volto a falar aqui com vocês, é de que os times, quando vão jogar o Bahia, eles já sabem quem tem que marcar para não deixar as coisas acontecer e ponto. E ponto. Repito, se eu fosse treinador de futebol e fosse jogar contra o Bahia, a primeira coisa que eu ia fazer era isso, rapaziada, olha só. A gente só não pode deixar um jogador jogar. Esse jogador se chama Everton Ribeiro. O restante você deixa jogar. O Everton Ribeiro não pode jogar. E é assim que eles estão fazendo, e é assim que vão fazer. Culpa, né, incompetência da diretoria do Bahia, que simplesmente não tem um substituto eventual, não tem um segundo protagonista, não tem um segundo cara que possa decidir jogo. A gente tá batendo nessa tecla há 3 anos. Há 3 anos, né? E aí pega o Flamengo, que é o time que marca bem, que fisicamente é bem num jogo difícil. O Everton Ribeiro sozinho, com 35 anos, teria que dar show ali, teria que resolver tudo sozinho. Evidentemente que se espera dele isso. Mas dava pra perceber, eu tava no Maracanã, o Flamengo ele colocava 2, 3 ali em cima do Everton Ribeiro, não tinha espaço pra nada. E aí tu vai depender do Caio Alexandre pra ser criador, do Azevedo, do Jean Lucas, né? E aí pra piorar, sai o Everton Ribeiro entre o Michel Araújo. Aí fica difícil. Mas o foco agora tem que ser total ele na Copa do Brasil, que é uma das únicas competições que sobraram depois da eliminação da Libertadores e, consequentemente, da precoce eliminação da Sul-Americana, que o Bahia sequer teve oportunidade de jogar. Mas antes, só trazer aqui que essa derrota para o Flamengo não teve tanto impacto assim na tabela do campeonato para a equipe tricolor. Tá, meus amigos? Continua na liderança o Palmeiras com 29 pontos, depois o Flamengo está na vice-liderança com 23, com um jogo a menos, né? O Fluminense na terceira colocação com 23, São Paulo na quarta colocação com 20, e o Bahia também com um jogo a menos, está na quinta colocação nesse momento, e na próxima rodada o tricolor baiano vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Santos em casa. E é um jogo que não pode perder, não pode, porque o Santos está de novo brigando para não cair. Tá? Deve ter Neymar deve querer mostrar futebol, enfim, é jogo pro Bahia amassar o Santos e enterrar de vez aí, quem sabe, a possibilidade do Neymar ir para a Copa, infelizmente, porque eu gosto muito do Neymar, mas realmente está cada vez mais difícil acreditar que o Neymar possa ir para a Copa do Mundo. Tá? Então o Bahia, nesse momento, está na quinta colocação, então a derrota para o Flamengo não foi tão acachapante em relação a questões de, como eu posso dizer, questões de tabela, tá? Próxima rodada, então, enfrenta o Santos, aí na outra rodada viaja para poder enfrentar o São Paulo no Morumbi, lá dia 3 de maio, olha só para vocês verem, né? Nesse meio de semana, evidentemente, tem o Remo também, pela Copa do Brasil, então os próximos 3 jogos é Santos e São Paulo, quase um campeonato paulista, né? E depois volta a enfrentar a equipe do Remo no Mangueirão, às 16 horas pela 15ª rodada, tá bom? Então, aliás, não, o Remo não, meus amigos, falei errado. Quem enfrenta o Remo é o Palmeiras. O Bahia joga em casa contra a equipe do Cruzeiro pela 15ª rodada no sábado, dia 9, às 21 horas. Horário legal, né? A CBF adora botar o Bahia em horários legais. Segunda-feira, 9 horas da noite, sábado, 9 horas da noite.
inacreditável. E o Bahia treinou, né, aí durante essa semana para poder enfrentar esse time na Copa do Brasil. Então o Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Remo, né, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nessa quarta-feira, 19 horas de Brasília, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e é o último, né, treino, e o último treino foi realizado na parte da tarde, né, dessa quarta-feira, com foco, né, total, calma aí, ó, o último treino foi realizado na tarde dessa quarta, com foco total na parte tática e finalizações da bola aérea. Então, mais uma vez, o foco do Bahia foi parte tática e na bola aérea defensiva. Só para você ter uma ideia, que tem chamado a atenção do técnico Rogério Ceni, é que todos os cruzamentos, todas as bolas dos adversários têm entrado, lá ele, olha o que eu falei, todos os cruzamentos, vou melhorar isso, todos os cruzamentos dos adversários, né, têm causado danos, né, defensivamente aí pro Bahia. E o Tricolor conta com retorno nessa partida do técnico Rogério Ceni, que cumpriu suspensão contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tá? No último domingo. O atacante Cauê Furquim, que defendeu a seleção sub-17, também está de volta, mas não tem tido tantas oportunidades assim com o Rogério Ceni. Além disso, o Bahia tem apenas 2 desfalques em tratamento, que é o goleiro Ronaldo e o Juan Pablo, são jogadores que vão ficar um pouco mais longe, efetivamente, estão mais longe de voltar, enfim, só deve voltar a partir do segundo semestre, tá? Existem algumas dúvidas no time titular, né? O volante Azevedo pode voltar a fazer lateral direito, incrivelmente, o melhor lateral direito do Bahia é um volante, o melhor lateral esquerdo do Brasil, que é do Bahia, também não é um lateral esquerdo, né? E se isso acontecer, o Gilberto deve deixar a equipe, enquanto o Alexandre, né, vai ser escalado no meio campo. No ataque, o William José e Everaldo disputam posição. Se eu fosse colocar o meu time ideal para enfrentar esse Remo, seria que deveria ser o time que deveria ter entrado para poder enfrentar o Flamengo, né? Léo Vieira, Azevedo, David Duarte, Ramos Mingue e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kiko Oliveira, Eric Pulga e Everaldo. Por que não o William José? Porque, cara, o Everaldo ele entrega aquilo que o William José não entrega. Para mim foi uma das grandes besteiras de você iniciar o jogo contra o Flamengo no Maracanã, que você que sabe que vai precisar, que sabe que o Flamengo de alguma forma vai te empurrar para o seu campo de defesa, você vai precisar de força ofensiva e velocidade para sair da pressão do Flamengo. E você me bota o William José, cara, que nitidamente é um cara que precisa que o time esteja jogando, que o time esteja criando, que o time esteja atacando. Né? Um grande erro. E o outro grande erro foi o Azevedo. Então, quando eu vi a escalação no pré-jogo, eu falei, ó, as 2 primeiras alterações vão ser essas. É fato, as 2 primeiras alterações vão ser essas e realmente foram, né? E realmente foram. Outra informação que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, cara, é que o balanço, né? Teve um balanço aí financeiro do Bahia, a despesa do Bahia SAF cresceu, né? Mas o aumento de receita reduziu o prejuízo em balanço financeiro de 2025, tá? O Bahia SAF, só para você ter uma ideia, que para mim é a melhor SAF do futebol brasileiro, divulgou o balanço financeiro de 2025 através do jornal Tribuna da Bahia. Em resumo, o clube continua com prejuízo de 154 milhões, mas menor, né, que o registro de 2024. Só para você ter uma ideia, as receitas, né, por sua vez, elas cresceram, né, e compõem um cenário que caminha na direção do lucro, tá, meus amigos? Só para você ter uma ideia, em 2024, a receita deu 237 milhões 654 mil. Em 2025, de receita, para você ter uma ideia, 367 milhões 570 mil, um aumento aí de 50,7%. A despesa, né, em 24 foi 484 milhões 199 mil. E a despesa em 25 subiu de 484 milhões para 522 milhões, evidentemente, você tem mais despesa, né, porque é um elenco mais forte, e teve um aumento de 7,8, um aumento razoável. Mas como a receita subiu 50%, então a dívida está caindo. Só para você ter uma ideia, o prejuízo em 24, 246 milhões 545 mil reais. Esse ano, 154 milhões 624 mil, uma redução de 37,3%. Só para você ter uma ideia que o Bahia cada vez mais está caminhando aí para ser um time sem dívidas alguma, né? Um time que só vai dar lucro. É muito interessante. Só para você ter uma ideia de onde que aumentou a receita aumentou, né? Essa linha direta aí da receita ela aumentou na transmissão de imagens e luva, aumentou 64,7%, sócios de bilheteria aumentou 40%, patrocínio e publicidade e marketing aumentou 50%. Olha isso aqui, receitas com negociação de direitos contratuais aumentou 373%. Para você ter uma ideia, receitas com negociação de direitos contratuais em 24 foi 35 milhões 693 mil. Esse ano agora de 25 foi 168 milhões 944 mil, quase 167 milhões de aumento, de praticamente triplo aí, tem 373% esse aumento. Então o Bahia está caminhando cada vez mais para zerar suas dívidas e ser um dos poucos times no futebol brasileiro autossuficiente. Isso é de um orgulho enorme.
quando a gente tá vendo um monte de SAF fazendo um monte de merda, fazendo um monte de cagada e afundando cada vez mais alguns clubes, né? Você que tá comigo aqui na Gol, né? Deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Sou Jornal Destema, seu canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu.